Antes de tudo, Fé, depois de tudo Gratidão. e no meio, leia a Bíblia Cast. Olha aí, se você não sabe, tá sabendo agora. No meio tem o Leia a Bíblia Cast. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Boa tarde, boa noite. Você que ouve de madrugada, você que ouve de tarde, você que ouve de manhã. Seja muito bem-vindo, meus irmãos, a mais um episódio aqui do Resumão da Semana. Estamos lendo o Evangelho de Mateus. Essa semana lemos do capítulo 16 ao capítulo 20 e eu já estou aqui com João 3,16, com Fernando Pinheiro me acompanhando aqui para a gente comentar, para a gente bater um papo, para a gente lembrar alguns tópicos, né, pessoal? Não dá para a gente lembrar tudo. Infelizmente, não dá para a gente passar por tudo, né? Muito assunto, muita edificação, mas a gente vai tentar trazer aqui um resumo, umas pequenas mensagens, umas principais mensagens dessa leitura maravilhosa que foi essa semana. Já quero convidar João 3,16, dar as boas-vindas para João, tá aqui com a gente. João, a gente quer gravar esse podcast na casa dos irmãos. Como é que faz, João? Diz aí como é que tá esse projeto novo aí, Leia a Bíblia Cast em casa, não é isso, João? A graça e a paz estejam com todos, Daniel. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, como você falou aí, né? Para você que está chegando, Fernando, a graça e a paz. E para você, especialmente, que está aí nos acompanhando, já está seguindo, né? Chegamos aí a esse episódio 46, né? Eu quero dizer a você, leve essas bênçãos, que é Daniel, Fernando, para sua casa. Nos leve, né? Nos leve. Hashtag nos leve. Então, já tem aí muita gente querendo que o Leia a Bíblia Cast vá fazer a gravação em sua residência, que é um momento de comunhão, é um momento de descontrair, de tomar aquele café, aquele chá. Daniel faz um bolo, eu acho que ele leva, viu? Eu acho que ele, nessas visitas, ele leva esse bolinho, e é uma tarde, é um momento, ou noite, como queira, né? Então, tem uma agenda, entre em contato com o Daniel, principalmente, que Daniel é o que a agenda é apertada, a minha é, a de Fernando é, né? Fernando Henrique viajando, sempre a gente está em localidade, né? Então, a agenda é apertada, mas a gente consegue levar esta programação para sua casa. E aí você pode convidar o vizinho para a gente bater assim, um evangelho, né? Como nós estamos fazendo. Amém, amém. Uma palavra que de momento de comunhão, né, João? Momento de comunhão, não é isso? É um mix. É um mix de tudo, né? Maravilha, valeu, muito João. Bom, valeu. Maravilha. Olha aí, pessoal, se você quer o Leia a Bíblia Cast na sua casa, né? Nos faça um convite. A gente já, como ele falou, já tem alguns irmãos colocando aí na fila de espera. A gente está fazendo uma listinha aí. A gente quer te visitar, a gente quer ter não somente um estudo da palavra, a gente quer gravar, quer estudar a palavra e quer ter aquele momento de conversar, de bater um papo, de tomar um café, de comer um bolinho, tá certo? Tem um momento de visita. É um ministério de visita, né? Vamos dizer assim, dentro do Leia a Bíblia Cast. A gente está aproveitando aí essa oportunidade e aproveita e estuda a palavra e visita você e a gente conversa também, beleza? Então já tem alguns irmãos na fila, graças a Deus. Se você quiser, fala comigo, com o João, com o Fernando, que a gente coloca aí, a gente agenda direitinho. Vai ser uma benção. Eu levo o bolo, tá certo? Eu posso levar um bolinho com açúcar ou sem açúcar, você escolhe. Com glúten ou sem glúten, você escolhe, tá certo? E vai ser uma benção. Maravilha. Vamos começar então, pessoal, falar de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Quero começar com o Fernando, né? Fernando trazendo hoje o destaque dele, desse capítulo 16. Essa semana foi do 16 ao 20, e eu quero saber de Fernando aí, qual foi, Fernando, seu destaque para esse capítulo 16. Muita bênção, né, Fernando? Seja bem-vindo, meu irmão. Muita bênção, e eu falo feito João. É bom relembrar, né, João? A gente aqui, né, estou com a Bíblia aqui, e diz aqui o seguinte, o versículo 16, o capítulo 16, começa com os fariseus e os saduceus pedem o sinal do céu, né? Depois vem o fermento dos fariseus, depois vem a confissão de Pedro, Jesus prediz a sua morte e ressurreição, depois tem o discípulo de Cristo que deve levar a sua cruz, e aí sai por diante. Interessante. É bom relembrar sempre, né, João? João depois continua aí relembrando aí o que eu deixei de falar. Mas o meu destaque hoje, irmãos, é exatamente aqui dos versículos... são dois pontos que vou destacar. Versículo 13 a 17, e o versículo 21 a 23. Eu vou ler aqui para a gente ter uma noção aqui do que trata o assunto. 13 a 17 é a confissão de Pedro. Você lembra? Diz aqui, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem?
E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, respondendo isso, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Que maravilha, né? Quem revelou isso para Pedro foi o Pai que está nos céus. Jesus disse: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, né? Veja só, guarda aí com você. E aí também eu destaquei o ponto, o versículo 21 e 23, 21 a 23. Vou ler também aqui para você, para nós comentarmos aqui. 21 diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, Pedro, aquele que Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Irmãos, eu destaquei esses dois pontos. Um ponto em que o apóstolo Pedro, elegantemente, ele chega para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado. Que coisa boa, né? Lá na frente, o mesmo Pedro, o mesmo seguidor de Jesus, Jesus diz que vai ser morto, vai sofrer, e ele chega e diz: não, cabe com isso, o senhor não pode passar por isso. E Jesus agora diz: afasta-te, Satanás. Veja só, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Por que eu trouxe esse ponto, irmãos? Por quê? Você vê um contraste aí. Você vê um contraste. E isso me chama a atenção, porque no primeiro momento, Jesus diz que Pedro é bem-aventurado. No segundo momento, chama ele de Satanás, adversário. E aí eu começo a observar, tem hora, meu irmão, que a gente age pelo Espírito. E aí a gente atinge aquele objetivo que é fazer a vontade de Deus. E tem hora que a gente age exatamente como somos, seres humanos, e a gente faz aquilo que não agrada a Deus. Eu fico pensando, como nós oscilamos, como nós somos oscilantes. Uma hora fazemos uma coisa, outra hora fazemos outra coisa. Isso me chamou muito a atenção, porque o apóstolo Pedro, ele fez exatamente o que eu faço, o que nós fazemos. Então, nós precisamos muito, meu irmão, vigiar e orar para sempre estar sendo bem-aventurado, falando aquilo que Deus quer, buscando fazer a vontade de Deus, olhando de forma espiritual. Foi esse ponto que me chamou a atenção e eu sinto o prazer de comentar com vocês. Amém. Muito bom, Fernando. Que bênção, né? Realmente um ponto importante aí, né? Muitas vezes a gente é bênção, muitas vezes, se a gente não cuidar, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser usado por Satanás, né? Satanás nos usa justamente nesses momentos que a gente não está olhando para as coisas de Deus, que a gente está olhando para as coisas do mundo. Satanás vai lá e nos usa bonitinho, né? Ele nos usa e veja, se usou Pedro, né? Imagina, se usou Pedro, né? Jesus entregou as portas da igreja para Pedro. Imagina nós, né? A gente também pode ser usado. Bom ponto aí, Fernando, para a gente ter cuidado aí. E aí, João, como é que foi aí o seu ponto? Qual é o seu destaque aí desse capítulo 16, João? Ok, eu fico com o fermento do fariseu de 5 a 12, mas antes é bom relembrar que você, nosso irmão, participou conosco de uma live na segunda. É muito importante, qualquer momento, voltar para rever, porque isso fortalece a nossa fé.
Você que está chegando agora, é novo no canal, o que eu digo para você? Aumente sua fé. Você chegou aqui nesse Amém. momento, é justamente sobre fé. Fernando falou que é bom relembrar, e eu não vou entrar mais por esse mérito, porque ele já falou ali, mas você que é novo, você pega a sua Bíblia e você consegue dividir ela em cada trecho, em cada momento. Então, eu vou ficar de 5 a 12, você que chegou aqui agora, eu quero falar sobre fé. Lá no versículo 8, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 8, Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não ter pão? Ele continua: você ainda não percebe nem se lembra dos 5 pães para 5.000 homens, de que quantos cestos vocês recolheram? Então, fé, o que é fé? Fé é certeza, é convicção. Então, hoje, eu pergunto a você, você tem fé, meu irmão, minha irmã? Você que chegou aqui, você tem fé? A sua fé está firmado em quê? Ou em quem? Não é? Então, você tem lembrado do que Jesus ele fez na sua vida? Porque eu me lembro do que Jesus fez quando ele me resgatou do mais podre lamaçal. Ele me deu uma chance e me lavou no batismo, e foi necessário nascer de novo. E é só através da fé. O que eu digo para você hoje? Aumente a sua fé na pessoa de Jesus. Essa foi o meu destaque, Daniel, Fernando, e Muito você, bom, meu irmão. muito bom, muito bom, muito bom, João. Olha aí, aumente a sua fé. Eu pensei que ele ia dizer aumente o volume. Aumente a sua fé, né, pessoal? Realmente, nesse capítulo 16, a gente lembra aí que os discípulos de Jesus pedindo pão, né, preocupado com o pão, depois de terem visto o milagre da multiplicação por 2 vezes. Impressionante, né? Então a gente precisa cada vez mais, pessoal, pedir a Deus isso, pedir a Deus, aumenta a nossa fé, né, como o João falou aí, aumente a sua fé. Gostei, João, gostei, Fernando, pontos maravilhosos do capítulo 16, olha aí, bem relembrado, pessoal. E a gente quer agora comentar o capítulo 17 também, Mateus 17, foi uma bênção. A gente viu lá, né, Jesus pagando imposto, né, agora sou eu que vou relembrar, olha aí, a gente viu Jesus pagando imposto, né, no capítulo 17, teve a transfiguração também de Jesus e teve mais coisa aí, eu vou deixar para Fernando aí continuar. Fala aí pra gente, Fernando, o que é que teve aí nesse capítulo 17 e o seu destaque? Só para terminar de relembrar, né? A transfiguração, Jesus pagando imposto, a cura de um jovem possesso, a vinda de Elias, né? E de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. O meu destaque aqui, Daniel, foi o que você falou primeiro, foi Jesus pagando impostos. E eu vou trazer aqui para a gente, eu vou ler aqui rapidamente também, procurar ser breve, que o resumão precisa ser breve, meu irmão. Mas eu vou ler aqui do versículo 24 ao 27, que diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos. Quem foi que chegou em Cafarnaum? Os que cobravam impostos, dirigiram-se a Pedro. Então, das 2 dracmas, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, disse: dos estranhos, Jesus. Então Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Então, os estranhos deveriam pagar os impostos. Logo, os filhos não precisariam pagar. 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abre-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Irmãos, Jesus, o apóstolo Pedro e Jesus chegam e eles são questionados
Então, questiono Pedro se o mestre pagaria impostos. Então, esse imposto, eu tive fazendo a pesquisa e lendo alguma coisa, esse imposto em questão era um imposto, não era um imposto romano, não era aquele imposto romano que todos pagavam, era um imposto judaico usado para a conservação e a manutenção do templo. E quem pagava eram os visitantes, os estrangeiros. Nesse caso, Jesus não era obrigado a pagar o imposto. Então, Jesus perguntou a Pedro, e Pedro disse, olha, são os estrangeiros. Conclusão, Jesus vai e paga o imposto. Ele diz que para não escandalizar, ele ia pagar o imposto. Então, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós cristãos, nós precisamos fazer as coisas mesmo sem ser nossa obrigação, para que não escandalizemos, para que não haja escândalo, para que não haja contendas. Então, o apóstolo Pedro e Jesus pagaram imposto daquela vez, mesmo sem dever pagar, sem ser obrigado, para que não houvesse escândalo. E isso fica para a gente como um exemplo. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus, em alguns momentos, determinados momentos de nossas vidas, nós vamos ter que fazer alguma coisa para evitar escândalo. Nunca abandonar a fé, nunca negar o evangelho, nunca negar Jesus. Mas algumas situações, nós vamos fazer algumas coisas que para evitar escândalo. Então, isso vai acontecer. E Jesus deu o exemplo aqui. Ele pagou o imposto para que não houvesse escândalo. É um exemplo para nós e a gente fica meditando sobre isso, né? Porque muitas vezes vai acontecer situações que a gente vai precisar fazer alguma coisa que a gente não era obrigado a fazer. Mas a gente vai fazer para evitar contenda, escândalos e algumas coisas que a gente sabe que acontece no meio, né? Verdade. Muito bom, Fernando. Olha aí, que ponto maravilhoso, né? A curiosidade aí sobre o imposto, né? Tem muita gente que pensa que o imposto ali falado era o imposto romano, né? Era o imposto, não era o imposto romano. Um bom ponto aí, uma boa pesquisa que Fernando fez pra gente, pessoal. E é verdade, muitas vezes a gente não tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no que é bom para o irmão, no que é bom para a igreja, né? Não importa se eu estou certo, não importa se eu tenho razão, não importa se é correto, o que importa é, né? Eu vou, né? Vai evitar confusão, vai evitar bate-boca, vai evitar, não preciso, né? Veja, eu acho maravilhoso, né? Quando Jesus ele não argumenta nada, né? Ele não fica argumentando, ele não foi explicar, não precisa do imposto porque eu não sou estrangeiro, não. Ele simplesmente foi lá e pagou. Né? Às vezes a gente quer ficar argumentando, falando e querer estar certo e não sei o quê, e muitas vezes acaba levando a situações que não edificam, né? Que não crescem, é muito pior, né? É melhor você, né? Não vai custar muita coisa, vai lá e faz e tá tudo certo e tá todo mundo em paz, né, Fernando? Isso não é para tudo, como eu falei. Sim. Não é você, vou negar minha fé para manter a amizade. Eu vou dizer que não creio em... Não, isso não. Mas situações corriqueiras no meio da família, no meio da comunidade, que a gente não é obrigado a fazer, mas a gente faz para evitar que haja escândalo, basicamente são coisas do mundo, né, Fernando? São coisinhas assim, como a questão do imposto aí, né? São coisinhas do mundo aí que às vezes a gente faz, alguma questão de lei, né? Alguma questão assim, né? De tradição, tudo. E muitas vezes a gente faz, mas não é a questão como você falou, deixar a fé ou então ir contra a doutrina de Cristo, aí realmente não faz sentido. Beleza. Muito bom, Fernando. Muito bom o ponto aí do imposto, né? Muito legal aí o comentário de Fernando, mas eu tenho certeza que João aí já está na agulha, já está na ponta da língua aí para falar qual é o destaque dele também, desse capítulo 17. E aí, João? Versículo 7 do 17. Eu fiquei com o início dentro do contexto, né? É um contexto que tem na transfiguração de Jesus. Então, 17:7, quando você observa, você faz a leitura, Jesus estava lá e aproximou-se dos discípulos e tocou neles, dizendo, levante-se e não tenha medo. Então, o primeiro passo é levantar, né? Levantar e depois é não ter medo. Então, esse é um contexto. Esse dia não houve live, tá certo? É um dia em que você pode ir, como eu posso dizer, bem devagar, mastigando. Eu fiquei com esse ponto, porque Jesus, nessa leitura, ele disse para mim, levante-se, João, né? E não tenha medo. E hoje, você tem medo de quê? Quem é que coloca medo em você? Você deixa
de seguir a Cristo por algo, entende? Então, o que eu digo para você hoje, repetindo o que Jesus disse, levante-se e não tenha medo, Daniel. Amém, amém. Muito bom, João. Valeu. Olha aí, que ponto maravilhoso, né? Do que é que você tem medo hoje, né? Fique pensando aí que não é para ter medo, né? Com Jesus perto de nós, né? Com Jesus em toda a situação que a gente tem, com certeza não é para ter medo. Fica refletindo aí como o João também refletiu nessa transfiguração na terça, né? Que a gente leu na terça-feira, pessoal. Só aproveitando aí o gancho, né? Segundas, quartas e sextas sempre tem live aqui no canal. Nesse mesmo canal que você está assistindo esse episódio, tem lives de leitura onde a gente lê o capítulo completinho, beleza? A gente medita, a gente completa, a gente debate. Então, se você puder também, você pode ir, né, pesquisar aqui no canal as lives de leitura. Para esse capítulo 17 não teve live, mas para o capítulo 18, que a gente vai comentar agora, teve live também, né? Eu fiz uma live, a gente leu o capítulo todo completo desse capítulo 18. Foi uma bênção também esse capítulo, muitos aprendizados, e eu quero saber qual é o destaque de Fernando, né? Um capítulo com muita coisa boa. Qual foi o seu destaque aí? Difícil escolher, né, Fernando? Desse capítulo 18, né? O que é bom relembrar aí pra gente desse 18? Muita coisa interessante, né? Dessa caminhada, né? Eu lembro que a gente falou na live da caminhada cristã, né? Dos tropeços, né, Fernando? Fala aí pra gente. E é exatamente sobre os tropeços que eu vou falar, né? Sobre os Eita. tropeços. O texto fala aqui, o capítulo inteiro, né? Fazendo como o João, relembrando aqui, sobre o maior do reino dos céus, né? Você falou muito bem. Os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar o irmão culpado. Você tratou isso muito bem na live, Daniel. Os irmãos devem voltar e assistir. E quantas vezes se deve perdoar um irmão, né? A parábola do credor incompassivo. Então, muito assunto interessante, e eu escolhi exatamente o tropeço. Nós vimos anteriormente que Jesus, no comentário que eu fiz no versículo do capítulo 17, eu comentei sobre a questão de não escandalizar, né? Vejam só o que fala esse texto aqui, os versículos 6 e 7 do capítulo 18. Diz que qualquer um, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos, ele está falando das crianças, né? Que crê em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Interessante. No capítulo 17, eu falei exatamente, eu citei aquele ponto onde Jesus pagou os impostos, né, para evitar escândalo. E aqui ele está falando no tropeço e dizendo que os escândalos vão surgir, os motivos de tropeçar vão surgir, mas ai do homem que for motivo, que for causa pelo qual venha o escândalo. Então, a gente vê mais uma vez aqui, né, que a gente precisa ter cuidado com os escândalos. Ai daquele que causar um escândalo. Ai daquele que for motivo de escândalo. E se Jesus, lá no capítulo 17, pagou o imposto para evitar um escândalo, aqui ele fala, né, no tropeço, qualquer um, porém, que fizer tropeçar um dos pequeninos, que venha causar escândalo, isso aí, essa pessoa vai, podemos dizer assim, vai ser penalizada duramente. Não temos como dizer o que vai ser, como ser, mas ele diz, ai do mundo, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Então, precisamos ter cuidado, precisamos vigiar para que a gente não ser motivo de escândalo, para a gente não causar escândalo. Mais uma vez, foi um ponto que me chamou a atenção, fez uma ligação e me chamou a atenção. Jesus Legal. É muito preocupado com a questão de escândalo. Ele sabe que um escândalo, se eu causar um escândalo, eu posso desviar um irmão. Eu posso tirar um irmão do caminho de Jesus. Quantos irmãos, às vezes, dizem, eu não quero ser crente, eles falam assim, porque eu vejo isso, porque eu vejo aquilo. E a gente tem que pegar esse ponto e lembrar, eu não posso ser
um desses desmotivadores das pessoas seguir o evangelho. Isso é um escândalo. Então, é um ponto que a gente precisa pensar sempre. Muito bom, Fernando. Eu vejo muita preocupação de Jesus com o escândalo e também com a gente, né? A gente não se perder, porque no mesmo capítulo ele fala, né, assim, que Deus ele deixa as 99 ovelhas para ir nos buscar, para nos resgatar, sabe? Então Deus faz um esforço muito grande para nos resgatar, para tirar a gente, né, de estar perdido e colocar a gente no caminho, sabe? Então veja, Deus faz um esforço, coloca a gente no caminho, nos chama. E aí vem você e tira o irmão do caminho, né? Faz ele tropeçar. Veja, que coisa terrível, né? Você tá indo meio que contra Deus, né? Deus está fazendo uma coisa e você tá meio desfazendo, né? O que Deus teve tanto esforço para fazer. Então, eu vejo que Deus se preocupa muito com isso. Vai haver tropeços, vai haver escândalo, mas que não seja a gente, que não seja nós próprios do reino, né? Atrapalhando e fazendo o irmão tropeçar. Muito bom. Muito bom, Fernando. Destaque aí de Fernando do capítulo 18 e agora o destaque de João 3,16 também desse capítulo maravilhoso. E aí, João, fala aí pra gente. Eu fiquei com o destaque do versículo 4, dentro de um contexto de 1 a 4, onde a questão é quem é o mais importante no reino. Então, você sabe quem é mais importante no reino? A resposta de Jesus é clara no versículo 4. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Então, o que eu preciso ser? Eu preciso ser como uma criança no sentido de pureza, não é? Então, é preciso nascer de novo. Preciso ser como uma criança. Eu acho que vai dar um louvor aí, viu? Olha só, eu estou achando. Mas o ponto é que o que falta para você ser uma criança, não é? Veja, a resposta Jesus já deu. Quem é mais importante no reino? Olha, é aquela que se humilha. Eu, de manhã, fico de joelho e falo para o Senhor, sabe? Eu me humilho, eu me derramo, eu me entrego para Jesus todos os dias, todos os dias. E eu convido a você que está chegando num canal pela primeira vez a fazer isso, a se tornar como uma criança, ter a pureza de Cristo. É aqui o exemplo, Daniel. Fiquei com isso. Seja uma criança, seja como é que a gente vai ser criança de novo, né, João? Só se a gente nascer de novo. De novo, né? Preciso, né? É preciso nascer de novo. Olha aí, Jesus nos relembrando aí esse episódio de nascer de novo, ser como uma criança, né, pessoal? Nascer de novo, eu fico vendo, pra gente nascer de novo e ser como uma criança, meio que a gente tem que resetar, né? A gente tem que limpar tudo na nossa cabeça, tudo que a gente aprendeu, todas as nossas coisas, tem que fazer uma limpa na nossa cabeça, no nosso coração, zerar tudo mesmo, né? Para poder voltar, né, João? Exato, Daniel. Esse é o ponto, meu irmão, e você que está chegando agora no canal, Daniel. Justamente hoje você tem o privilégio de zerar os seus pecados todo de uma vez. É quando você morre para o mundo e nasce para Cristo. Você morre e você nasce para Ele. E aí a sua conta é zerada. E agora? Você vai pecar, nunca mais vai pecar? Não, vai pecar. Mas agora o sangue de Cristo, se você se humilhar, se arrepender e confessar, ele é fiel para perdoar. Essa é a mensagem. Amém. Que bênção, pessoal. Um privilégio maravilhoso. A gente tem essa oportunidade, né, de realmente começar de novo, nascer de novo, né, apagar o nosso passado. Pode ser o pior passado que for que você tem. Ah, Daniel, você não sabe o que eu fiz. Eu nem quero saber, eu nem preciso saber. Eu sei que Deus, ele, se você quiser, ele perdoa. Realmente, né? E você tem a oportunidade, né? O mundo não dá muitas oportunidades para a gente, não, mas Deus dá essa oportunidade, né, João? E se você acredita no que está escrito na Bíblia, abra lá em Atos, capítulo 2, você vai seguindo uma pregação de Pedro, e lá no 37, eles, ao ouvir a pregação dele, eles ficaram comovidos e disseram, o que vamos fazer? E Pedro disse, credes e arrependei-vos e sejam batizados. E naquele dia foram quase 3.000 almas que foram entregadas. Então, eles começaram ali. Eles, quando ouviram, agora você está ouvindo que Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, agora você pode crer na pessoa de Jesus, se arrepender e você seja batizado. E você vai entrar conosco no reino. Agora tem que ser como uma criança, tem que se humilhar.
Ô, glória. Amém. Glória, glória. Que bênção, né, pessoal? Eu gosto de dizer isso. O reino de Deus é formado por crianças, né? Se você não quiser ser uma criança, não tem como entrar. Aqui só tem criança, viu? Aqui só tem criança. Se você não quer ser criança, não vai conseguir entrar. Muito bom, pessoal. Valeu. Olha aí, Mateus capítulo 16, 17, 18. A gente já fez o resumão aqui, tá certo? E vamos falar do 17, mas antes, aliás, do 19, né? Do 19. Mas antes eu quero falar com você que está nos ouvindo, você que está deixando o seu comentário, está deixando o seu like, tá certo, pessoal? Primeiramente, eu queria pedir desculpa, porque no episódio passado eu acabei esquecendo de ler os comentários, tá certo? Do episódio retrasado. Então eu quero fazer uma correção aqui, quero falar com você que deixou comentário no programa retrasado, tá certo? No 44, e também vou juntar os dois aqui no 45, falar com todos vocês merecem aqui o alô, né? Vocês estão participando, vocês estão deixando like, né? Tô gostando de ver aí a participação de todos vocês, e são vocês que nos motivam, né, a continuar, né? Vocês que nos motivam aí, vocês que nos ajudam a entregar a palavra de Deus, a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Continuamos contando com a sua ajuda, tá certo? Continua comentando, continua deixando like, continua mandando o link, né, para várias pessoas, que vai ajudar cada vez mais o projeto a crescer. Graças a Deus já passamos de 700, hein? Já passamos de 700 inscritos aqui no canal, mas queremos mais, queremos muito mais pessoas lendo com a gente aqui a palavra de Deus. Então, ó, corrigindo aqui, como eu não falei, né, ó, quem comentou no episódio 44, tá certo, pessoal? No episódio 44 teve comentário de Aninha Mille, olha aí, Luciana deixou o comentário, tá ligada no Leia a Bíblia Cast. Vânia também deixou o comentário, ó, Shalom Adonai, nossa irmã Vânia também colocando aqui fé, gratidão e Leia a Bíblia Cast. Olha eu aqui revendo os capítulos à meia-noite, olha aí, Vânia ouvindo aí o Leia a Bíblia Cast à meia-noite, revendo os capítulos da semana. Valeu, Vânia. Josélio também deixou mensagem, olha aqui, boa tarde, amados irmãos, o resumão até rimou, olha aí, estou assistindo agora, Daniel, não perco o resumão de jeito nenhum, olha aí, coisa boa, Josélio, valeu, Josélio sempre com a gente aí no resumão. Sandra Cristina também, ó, Sandra Cristina falou, eu quero, eu já aceitei, Sandra Cristina, eu já aceitei, que maravilha, não sei se ela tá falando de alguma coisa do episódio, eu vou ver, viu, Sandra, ou se é do Visita, né, ou se é do projeto Visita em Casa, tá certo? Eu vou falar com Sandra aí, Sandra colocou, eu quero, eu não sei se a gente fez uma pergunta específica de algum versículo, ou se foi do Visita em Casa. Então, Sandra, vou falar contigo, tá certo? Para saber o que é esse teu eu quero aí, beleza? Se for para fazer visita, a gente agenda também. Valeu, Sandra. Sônia Lima também deixando mensagem aqui. Graça e paz, irmãos. Eu ouvi o chamado de Jesus e aceitei. Então eu acho que é isso. Acho que foi o chamado de Jesus, né? Eu acho que a gente falou alguma coisa do chamado de Jesus. Sônia falando, eu já aceitei. Foi isso, foi, João? Foi isso. Foi o chamado de Jesus. Valeu, valeu. Então, olha aí, quantas pessoas já aceitaram, né? O chamado de Jesus. Valeu, Sônia. Miriam também deixando mensagem. Boa tarde, Miriam. Valeu, Miriam. Nossa amada Verônica também deixando mensagem aqui no Leia a Bíblia Cast. Um abraço para Verônica, um abraço para Neide Cavalcante aqui também, ó. Cheguei, ô Glória, cheguei no resumão. Valeu, Neide. Eliane Ribeiro, mais uma participante aqui. Cada vez mais, pessoal, eu tô vendo a lista aumentando, hein? Cada programa aqui eu tô vendo mais gente participando. Estamos gostando, olha aí. Eliane Ribeiro também deixando mensagem aqui no resumão. Jesus, a nossa esperança. Olha aí, bem lembrado, né, Eliane? Jesus, a nossa esperança. Jorge Luiz também deixou mensagem, a paz do Senhor, valeu, Jorge. Sueli Ferreira também deixou mensagem, muito edificante esse resumo, Deus abençoe os irmãos, amém. Sueli, minha mãe, né? Minha mãe também tá ligada no resumão aí, que coisa boa. Raquel Cruz também deixou mensagem no episódio 44, olha aí, Raquel dizendo, glória a Deus, por termos pessoas abençoadas nas nossas vidas. Vocês são bênção. Valeu, Raquel. Obrigado. Você também é uma bênção e está nos ajudando aí no projeto. Valeu, Raquel. Também tem mais, pessoal. Olha aí, quantos comentários, né? Eu não falei no programa passado. O Hilda Mello também deixou comentário. Muito bom, Hilda. Paz, meus irmãos, agradecida pelo resumão. É bom ouvir e aprender com vocês. Ótima semana para todos. Valeu, Hilda. Muito bom também
ter o seu comentário. Muito bom ter você com a gente. Que Deus te abençoe. E ela colocou aqui também, viu, Fernando? Jesus é a nossa esperança. Todo mundo ligado aí no programa Jesus é a nossa esperança. Também tem mais 2 comentários aqui, ó, de Sandra, gratidão, e também de Marilu. Marilu também está ligada no resumão. A paz, irmãos amados, que Deus continue abençoando vocês nesse projeto tão edificante. Valeu, Marilu. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você também. Continue nos apoiando, continue deixando seu like e continue chamando as pessoas, né, para ler mais a Bíblia com a gente, beleza? Esse foi os comentários do 44, tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho eu falo dos comentários quem esteve com a gente no episódio passado, no episódio 45, beleza? Tô só fazendo retroativo aqui, beleza? Que eu esqueci na semana passada. João, vamos lá, João, falar do capítulo agora 19, Mateus capítulo 19, um capítulo também, foi uma bênção. O que é bom a gente relembrar, João, desse capítulo 19? Versículo de 1 até 12, Jesus ele vai falar sobre o divórcio. De 13 a 15, Jesus e as crianças. Do 16 ao 22, tem o jovem rico. E, por final, 23 a 30, é o perigo da riqueza. Então, eu fico com o jovem rico. Versículo 16 a 22 é o seu contexto. Eu fiquei com o versículo 21, onde Jesus, ele respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. E o final é triste do versículo 22, quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois era muito rico. E eu queria hoje fazer esse convite para você que chegou no canal. Você tem seguido a Cristo? Glória a Deus. Você tem ouvido a Cristo? E para todos nós, você quer ser perfeito? Veja só, você quer ser perfeito? Jesus disse, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo. Hoje, sabemos que não precisamos vender tudo que nós temos, mas precisamos entregar 100%, não é 10%, 100% da nossa vida para o Mestre e seguir Ele sempre, a cada dia. Então, essa é a mensagem. Nunca esquecer do que Jesus é a nossa esperança. Aí, maravilha, maravilha, João. Olha aí, temos que entregar, né, João? 100%, né? 100% de tudo, né? Jesus quer a gente 100% dedicado à obra dele, né? Qualquer coisa que a gente queira dividir com ele vai atrapalhar, né, João? Vai atrapalhar, seja tempo, seja dinheiro, seja tudo. Se a gente quiser conciliar, não vai dar certo. A gente precisa realmente focar cada vez mais 100% nas coisas de Deus. Muito bom, João, Amém, muito bom amém. destaque, muito bom destaque de Mateus capítulo 19, das riquezas, né, das ofertas que precisamos fazer a Deus. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí desse capítulo 19? O meu destaque, Daniel, João, é a questão do divórcio. Jesus aqui, ele fala sobre o divórcio. Eu vou ler aqui rapidamente. Ele diz aqui no verso 5, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só. Verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí Jesus continua falando, e os fariseus perguntando, fazendo pergunta, e por que Moisés autorizou? E ele diz, por causa da dureza do coração do homem. E sai explicando, e Jesus dá uma boa explicação para todo o texto. Você deve ler do verso 1 ao verso 12, e você vai ter uma boa explicação. Mas eu queria aqui só trazer aqui que Jesus, além de falar sobre o divórcio, ele fala sobre os casados e os solteiros, nesse mesmo texto. E ele apontou a importância de ser casado, as vantagens, a importância de ser casado e a importância de ficar solteiro. Jesus não disse que você não deve casar ou que você deve casar. Se casou, se os dois se uniram, agora é uma só carne, e, portanto, uma só carne, não são mais dois, não tem como separar. Porém, ele fala sobre a importância do solteiro e do casado.
No verso 11, Jesus diz que não são todas as pessoas que são aptas para se casar. Veja, no verso 11, você lê o texto e ele vai concluir que não são todas as pessoas que são aptas para se casar. Vida de casado requer responsabilidade de casado. Jesus deixa claro isso. Já no verso 12, ele diz que por causa do reino, algumas pessoas ficam solteiras, porém, só deve ficar solteiro quem for apto a ficar solteiro. Conclusão: cada escolha que a gente faz, cada escolha que fazemos, tem as suas responsabilidades. Quem é casado precisa ser apto para ser casado. Saber que o que Deus uniu, o homem não separa. Você agora é casado, precisa levar a vida de casado. Quem escolhe não se casar, que também tem sua importância, por causa do reino, precisa estar pronto para viver a vida de solteiro. Não dá para ser solteiro e querer viver uma vida de casado. Então, foi esse ponto que me chamou muita atenção. Jesus fala sobre divórcio e deixa claro que a vida de solteiro tem seu valor e a vida de casado também tem seu valor. Porém, cada um tem que ser apto para viver aquele estilo de vida. Ninguém é obrigado a se casar. E ninguém é obrigado a ficar solteiro. Mas se escolheu uma dessas formas de viver, tem que estar apto para viver isso aí com dignidade, com seriedade, buscando sempre agradar a Deus. Esse ponto me chamou a atenção. Eu não tinha percebido isso antes, com muita ênfase, mas hoje, eu lendo o texto, eu consegui compreender, né? E Jesus é muito sábio. Dizer isso é uma brincadeira, né? Mas ele consegue nos trazer informações de forma que não gera escândalo. Então, é muito interessante, eu quis compartilhar isso com né? É impressionante, né, Fernando? Realmente, eu nunca tinha visto por esse ponto também, essa riqueza aí que você trouxe agora, nesse detalhe aí, né? Quem é casado, viver a vida de casado, e quem é solteiro, viver a vida de solteiro. O que acontece muito é justamente o que você falou. Tem casado querendo viver a vida de solteiro, né? Não vai dar certo, e vice-versa, né? Então, precisamos cada um ter o seu papel, cada um com as suas escolhas. O mais importante é isso. Fez a sua escolha, agora siga em frente, né, com a sua escolha e não separe, né, o que Deus uniu. Muito bom aí esse ponto, pessoal. Muito rico, né? Muita coisa assim. É muita riqueza que não dá para a gente num resumão, não dá para numa leitura só, né, a gente realmente captar toda a riqueza de um capítulo, né? São leituras e mais comentários e mais irmãos, e a gente vai aos pouquinhos, como eu sempre digo, degustando a palavra de Deus, tá certo? No grupo de leitura mesmo, né? Cada irmão às vezes vai lá, coloca um comentário que abre meus olhos, que abre minha mente, sabe? A gente fica, poxa, o irmão falou de um ponto ali que eu não tinha percebido, né? O irmão comentou algo ali, algum ponto legal, tá certo, pessoal? É por isso que é legal ler a Bíblia junto, né? Tá sempre um pegando pontos aqui, eu pego o ponto de João, pego o ponto de Fernando, e assim a gente vai crescendo, né? A gente vai aprendendo. E aí, quando a gente for comentar de novo esse capítulo, né, quando a gente for ler de novo futuramente, a gente já vai ter esse conhecimento, né? A gente já vai, né, aprender mais, já vai ler com mais conhecimento e a gente vai se aprofundando na palavra de Deus. Maravilha, a palavra de Deus é maravilhosa e ler junto com vocês aqui, esses dois, ler com você que está nos ouvindo é bom demais, é maravilhoso, tá certo? Só falta meu café aqui, que eu não estou com ele aqui hoje nessa gravação, beleza? Mas vamos lá, pessoal. Vamos finalizar, então, o resumão com o capítulo 20, né? Capítulo 20, a parábola dos trabalhadores, né? Muito legal aí, né, pessoal? Essa parábola dos trabalhadores, onde a gente vê como funciona a lógica de Deus, né? Que é totalmente diferente da lógica humana, né, João? Fala aí pra gente qual é o seu destaque, João, desse capítulo Mateus 20. Ok, então... Eu achei interessante, eu vou fazer agora algo profundo, eu vou trazer algo do presente para o passado, vou levar algo do presente para o passado. A irmã, ela escuta o Leia a BíbliaCast à meia-noite, então se Paulo tivesse lá acesso à internet na prisão, à meia-noite, Paulo, Silas e a irmã estavam orando e ouvindo Leia a BíbliaCast, né? Eu achei interessante que ela vai à meia-noite, né? Então, possivelmente é justamente a parábola dos trabalhadores, né? Então,
tem muitos que podem ouvir a live, né, pela manhã, outros estão indo para o trabalho, e eu pediria agora, Daniel, a você que abrisse aí o comentário do episódio passado, porque aí você fala ele, aí eu entro no 20, passa para Fernando e a gente vai para o PP. Tu entende? Simbora, Então, simbora. vamos aí, porque esses trabalhadores, às vezes, eles colocam, estou indo, estou chegando, né? Tem aquela coisa toda. Diz aí pra gente. É verdade, João. É Vânia, né? Nossa irmã Vânia, né? Que Vânia. geralmente, né, da meia-noite aí, À as meia-noite. madrugadas de Vânia no resumão, pegando o resumo da semana. Então, Vânia, se você estiver ouvindo aí numa madrugada, né? Que Deus te abençoe e tá meditando aí com a gente também, beleza? Ó, vou pegar então, pessoal, aproveitando aí o gancho, vou pegar os comentários aí do episódio, né, 45, episódio passado agora. Muitos comentários também, ó. Josélio também, ó. Josélio firme e forte, ele dizendo que estava viajando, olha aí. Estou me preparando para viajar para Recife, mas estou assistindo o resumão. Graça e paz a todos. Olha aí, tem gente que assiste meia-noite, tem gente que assiste se preparando para viajar. Gostei, Josélio, que Deus te abençoe, boa viagem aí, eu acho que já deve ter ido, né? Já deve ter viajado, espero que chegou em paz. Olha aqui, Shalom Adonai, nossa irmã Vânia. Boa noite, irmãos, olha aí, Shalom de novo, boa noite, paz de Cristo Jesus, Deus abençoe vocês e o irmão Regis, amém. Olha aí, mandando um abraço para a Regis também, nossa irmã Vânia. Tem uma hashtag aqui nos comentários, ajuda Daniel com o poema. Não me ajudando aí, pessoal. Vai me ajudando aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos poemas desse episódio, tá certo? Eu tô tentando, tô queimando meus neurônios aí para fazer um poema, mas vocês precisam me ajudar, tá certo? Então eu gostei aí da hashtag ajuda Daniel. Me ajuda aí, por favor, beleza? Sônia Lima também comentou no programa passado, olha aí, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Já dizia minha mãe também, Fernando. Olha aí, o comentário de Fernando no episódio passado, né? Um pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada, né? Verdade, Fernando, verdade. Sônia, valeu, Sônia, por participar, né? Por estar com a gente aí comentando. É verdade, sim, esse ditado. Teve um irmão também aqui comentando, Isaías, olha aí, Isaías Dias, dizendo Deus abençoe. Valeu, Isaías, pela participação. Que Deus te abençoe. João aqui dizendo parabéns, Daniel, pelo belo poema. João gostou, não foi, João, desse poema aí? Rapaz, deu trabalho fazer aquele poema, viu? Tentei chegar perto aí, mas deu trabalhinho aí. Vocês que têm o dom, eu não tenho o dom não, eu tô só improvisando, tá certo, pessoal? Vocês que são bons aí, me ajuda. Hashtag ajuda Daniel. Aninha Mille, olha aí, Luciana também deixou comentário. Boa tarde, graça e paz, professor Daniel, professor João, professor Fernando, todo o povo de Deus. Valeu, Luciana. Boa tarde, boa noite, bom dia para você também, Luciana. Miriam também deixou comentário. Boa tarde, Miriam. Jorge Luiz também deixando comentário no episódio passado. Um abraço, Jorge. Amém. Sônia Lima dizendo ensinamentos maravilhosos desses capítulos. Amém, Sônia. Sempre a palavra de Deus, né? Com ensinamentos maravilhosos. Hilda também deixando o seu comentário. Graça e paz. Jesus, a nossa esperança. Maravilha. Muita gente lembrando, Fernando, do Jesus, a nossa esperança. Já eu quero que você fale aí do que é esse Jesus. Tem gente chegando aí e tá voando, viu, Fernando? Tem gente chegando e tá voando sem saber o que é esse Jesus, a nossa esperança. Daqui a pouquinho você fala. Hilda Mello, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Sueli, minha mãe também estava no programa passado. Muito bom resumão dos irmãos. Valeu, mãe. E também Marilu, também deixando aqui a mensagem. Obrigado por esse projeto que tanto nos edifica. Valeu, Marilu. Valeu a todos, pessoal. Agora sim, né? Tirei o atraso, falei com todo mundo. Continuem participando, continuem comentando aí, que é muito legal a participação de vocês. Daqui a pouquinho, Fernando, né? Fernando fala daqui a pouquinho do Jesus, a nossa esperança. Mas agora é contigo, João. Ok, lembrando que você que comentou pode também fazer mais duas coisas importantes. Uma é compartilhar e assim você se torna um missionário, uma missionária, um evangelista, porque você está levando a palavra de Deus para outros ares. Então você pode compartilhar o link e você também pode deixar o seu like, porque isso dá mais visualização. O que nós queremos é que a palavra de Deus chegue o mais longe que puder, tá certo? Então, feito isso, é bom relembrar que Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, vai falar sobre uma parábola dos trabalhadores na vinha. De 17 a 19, Jesus ele vai anunciar outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Depois, no versículo 20 a 28, vem o pedido da
Tiago e João. E, por último, a cura de 2 cegos de Jericó. Eu fico com o ponto do pedido da mãe de Tiago e João. Então, do versículo 20 até o 28, eu destaco o versículo 28, porque Jesus diz, até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Então, qual é o propósito agora? É que Jesus, o Mestre, Deus conosco, Emmanuel, ele veio para servir. E nós, como filhos, muitas vezes não queremos servir. Qual é a proposta hoje? Sirva. Sirva ao Senhor, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Daniel, essa é a mensagem central. Se Jesus, ele veio para servir, quanto mais eu, vocês e Fernando e outros. É por isso que eu digo, Jesus é a nossa esperança. É a nossa esperança. Me lembrou, viu, João? Me lembrou um outro ditado, né? Aproveitando aí o ditado que Fernando falou no episódio passado, tem um ditado também que diz, quem não serve, como é que é? Quem não vive para servir, né? Tem um ditado aí, quem não vive para servir, não serve para viver, não é isso? Isso é verdade também, né? Precisamos viver para servir, pessoal. Servir como Jesus deu o exemplo. Né? Muito bom, João. Esse é um tema muito importante também a gente relembrar nesse resumão. Quero chamar agora Fernando para falar do capítulo 20, o destaque aí de Fernando do 20. Mas antes, Fernando, de você falar do 20, quero que você fale um pouquinho aí o que é o Jesus, a nossa esperança. Fala aí para a gente, Fernando. Jesus, a nossa esperança, é mais uma opção de edificação aos sábados de manhã, das 8 às 10, pela Rádio Litoral FM de Paulista. Então, os irmãos podem entrar no link da Rádio Litoral e acessar e ouvir o programa sábado, na íntegra ao vivo. Ou, se não conseguir ouvir no sábado de manhã, pode entrar depois no YouTube e ouvir o programa que vai estar lá gravado. A gente grava o programa e colocaremos lá sempre aos domingos à tarde. Os irmãos podem entrar e podem ouvir o programa. Tenho certeza, é muita edificação. O programa já está com 12 anos no ar e você pode ouvir algumas edições passadas. Com certeza é de muita edificação. Eu começo o sábado falando que Jesus é a nossa esperança e termino o programa muito edificado, com energia para continuar o dia e a semana inteira. Eu sempre digo isso. E tenho certeza, se você ouvir o programa, você vai sentir também prazer, alegria de ouvir falar de Jesus muitas vezes. Então, tá aí o convite, Daniel. Muito bom, Fernando. Jesus, a nossa esperança, pessoal. Acesse aí o site, tá certo? Tem sido muito bom. Eu também tenho ouvido bastante, viu, Fernando? Não consigo ver ao vivo, mas eu estou sempre ligado no canal aí, Jesus, a nossa esperança. Tenho feito alguns treinos aí na esteira. Estou lá na esteira correndo e estou ligado, estou ouvindo, né? Tem louvor, tem mensagem, tem oração, tem abraço, tem aniversário. É muita coisa, é muito bom. Dá para você aí se edificar enquanto você estiver fazendo qualquer coisa. E se puder assistir ao vivo, melhor ainda, né? Sábados, sempre de 8 às 10. Valeu, Fernando, pelo recado. Agora você já sabe, Jesus, a nossa esperança. E qual é o seu destaque, Fernando, de Mateus, capítulo 20? O mesmo ponto que João destacou. É exatamente o pedido da mãe de Tiago e de João. Interessante, né? E Jesus disse a ela, que tu queres? Que queres? E ela disse que queria que Jesus desse um lugar para os filhos dela, quando Jesus estivesse lá no trono dele. Jesus conversa com ela e explica que não é possível. Mas o que me chama a atenção, eu peço aos irmãos que, eu não vou ler o texto, mas que eles possam ler o texto e degustar, né? E entender que a mãe de Tiago e João queria que Jesus desse aos seus filhos um cargo no governo, um cargo que ia conferir a eles autoridade, poder, porque é isso que acontece. Se você recebe um cargo de um presidente, e um do lado, outro do outro, você vai ser um ministro, você vai ter poder, você vai ter autoridade. Então, no governo, ela entendia que Jesus poderia fazer isso e eles iam ser poderosos, né? E é interessante que, no verso 25, Jesus deixa claro, né, que esse modelo de governo que ela está pensando ali, né,
é o governo das pessoas, é o governo dos homens, é o governo terreno, onde os grandes só são grandes porque têm poder, porque mandam nos menores, porque têm autoridade de mandar nos menores. Então, Jesus deixa claro no verso 26 também, que ele explica que entre eles, entre os discípulos, entre nós também hoje, podemos dizer, não é assim que funciona. Então, no governo humano, quem tem autoridade é quem está sentado na cadeira mais alta, mandando nos menores. No governo de Jesus, não é assim que funciona, e ele deixa claro isso no verso 26. No reino de Jesus, no reino de Deus, o governo, os maiores, não são aqueles que estão na cadeira, mas os maiores são aqueles que servem. Exatamente como você falou, né, Daniel, o ditado, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, quem tem autoridade, quem tem poder, quem é grande no reino de Deus, são aqueles que servem. Os grandes são aqueles que dedicam a sua vida ao serviço em favor dos menos favorecidos. Veja que contraste, né? Eu entendi que o pensamento dessa mulher foi o mesmo pensamento, não foi o mesmo assunto, mas ela pensou também como humanos, assim como o apóstolo Pedro, na hora que disse que Jesus não iria passar pelo sofrimento, ele estava pensando como pensam os humanos. E nesse momento, a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, estava pensando também como pensam os humanos. Ela pensava que, sentando os filhos dela ao lado de Jesus, eles iam ter autoridade. Mas Jesus deixou claro que para ter autoridade no governo dele, para ser grande no governo dele, precisa ser servo. É um contraste para nós humanos, para nós que pensamos, para quem só pensa aqui na Terra. Mas é esse o destaque que eu quero trazer, que eu quis trazer para vocês. Amém, Fernando. Valeu, é verdade, pessoal. Acho que a mensagem central é, né, o reino de Deus funciona completamente ao contrário, né? Completamente ao contrário. A lógica de Deus é o contrário, sempre vai ser o contrário da lógica humana. Por isso que não pode coexistir. Por isso que existe essa briga interna, porque é sempre o contrário, tá certo? Se você estiver fazendo alguma coisa agradando o mundo, saiba que com certeza vai estar desagradando a Deus, né? E se você estiver agradando a Deus, com certeza vai estar desagradando o mundo. É sempre o contrário, tá certo, pessoal? Essa é a lógica aí. Não busque as coisas terrenas, não busque a lógica terrena, não busque a justiça terrena, nada terreno, nada humano, porque, né, com Deus é sempre ao contrário. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa lembrar. Valeu, Fernando, valeu, João, muita coisa, né, pessoal? Leitura concluída, resumão concluído, espero que você tenha lido. Se você não leu, vá ler a Bíblia, né? Sempre leia, entre no grupo com a gente, né? Leia, que é maravilhoso ler a palavra de Deus, meditar, ler com calma, ler devagar e principalmente entender, né? Principalmente entender o que a gente está lendo, e esse resumão serve para isso, para a gente tentar entender um pouco mais aí do que a gente leu. Valeu, Fernando, valeu, João, maravilhoso. E agora vamos para aquele momento do pré-poema, né? Fernando já está aí pronto com o poema de hoje, mas antes tem o pré-poema com João 3,16. E aí, João, como é que tá aí o pré-poema de hoje? Ok, já vou começando. Então vamos lá. O pedido de um milagre. O pedido da mãe de João. Vimos e ouvimos hoje, meu irmão. Teve fermento dos fariseus e dos saduceus. Estamos em Mateus. Teve afirmação de Pedro, Jesus falando da ressurreição. É muita coisa, meu irmão. Gosta de cuscuz? Então, coma cuscuz, mas não esqueça a sua cruz. O mais importante é o mais importante. Quem é o mais importante? É Jesus. Deixa de ser relutante e siga o mais importante. Sigamos avante e avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, valeu, João. Olha aí que pré-poema maravilhoso, né, Fernando? Gostei do cuscuz, viu? Gostei do cuscuz. Coma cuscuz, mas não deixe de levar né, a sua cruz. Muito bom, não seja relutante. Gostei. Falar disso, eu acho que eu vou comer um cuscuz hoje, viu? Opa! Vou comer um cuscuz hoje em homenagem
ao pré-poema. Muito bom, pessoal. Desse jeito a gente não tem como esquecer, né? Não tem como a gente esquecer aí de levar a nossa cruz comendo cuscuz. Muito bom, maravilha, maravilha, João. E agora vamos pro poema, pessoal. Hoje eu não vou me arriscar a fazer poema, não, tá certo? Eu vou deixar para vocês me ajudarem, tá certo? Me ajudarem aí no próximo programa com um poema para eu recitar aqui para vocês. Eu sempre tento fazer de vez em quando um agora, mas é só uma vez perdida, tá certo, pessoal? Eu quero que você me ajude mandando seu poema, escreva aí um mote, né? Algumas pessoas já me ajudaram, já mandaram, foi maravilhoso, mas eu quero também a sua participação, né? Fernando já disse que tem muito irmão, né, Fernando? Que tem aí esse dom que pode, né? Que pode me ajudar. Não é isso? Então me ajude aí, hashtag ajuda Daniel com um poema. Vou esperar o seu poema para o próximo programa, beleza? Agora vamos sim para o poema de Fernando. Qual é o poema de hoje, Fernando? Eu vou recitar aqui, mas eu só queria destacar o de João aí. É muito bom, João. Eu fico muito contente e eu rio muito. Eu acho que isso faz realmente lembrar do poema aqui. É muito bom. Eu fiz um poemazinho aqui e fala só sobre um ponto só aqui, mas assim, é feliz quem em vida reconhece que Jesus é o Cristo vivo, que Jesus é o Rei dos Reis. É feliz quem ouve os evangelhos e em tudo se fortalece quando lembra o que Jesus fez. É feliz quem não é preciso ver e somente pelo ouvir já consegue nele crer. É feliz quem sofre aqui nessa vida, mas se crer em Jesus Cristo, tem a vida garantida. É feliz quem em vida reconhece que Jesus é o Cristo vivo, que Jesus é o Rei dos Reis. Amém, amém. Que poema, olha aí, maravilhoso. Mais um poema aí também para a gente relembrar. Nos ajuda muito também, Fernando, com seus poemas maravilhosos, belíssimos, a gente relembrar aí qual é o importante, né? O que é necessário o que a gente fazer, né, para viver com essa vida maravilhosa que é Jesus Cristo, né? Sempre apontando para Jesus. Valeu, Fernando. Valeu, João. Além de resumão, tem poema, tem diversão, tem alegria, tem bate-papo. Só falta você entrar no grupo lá para a gente continuar esse debate, beleza? Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Excelente semana, excelente dia, excelente noite. Você que está com a gente. Próxima semana, se Deus quiser, a gente está aqui novamente comentando sobre o Evangelho de Mateus. Não esquece que na próxima semana vai que é na sua casa. Vai que a gente está aí gravando na sua casa, tá certo? Não esquece, tá aberto aí a agenda de convites para a gente começar as visitas do Leia a Bíblia Cast em casa. Um abraço a todos, pessoal. Valeu, Fernando. Valeu, João. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.